Eu quero te convidar para abrir aí a Bíblia no livro de Daniel. Eu vou ler aqui rapidinho alguns versículos no capítulo de número 1 e no capítulo de número 10. Diz assim: no terceiro ano do reinado do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa do Senhor, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e pôs os utensílios na casa do seu Deus. Lá no capítulo 10, começa assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava, não comi. Nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do rio, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus ombros cingidos com ouro fino de Ufaz. O versículo 12 disse: e me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e é por causa das tuas palavras que eu estou aqui. Nós, irmãos, como servos de Deus, talvez tenhamos uma dificuldade muito grande em falar sobre batalhas, em falar sobre problemas, porque pode ser que alguns de nós pensam que por serem servos de Deus, algumas situações não deveriam chegar até a nossa casa, alguns problemas não deveriam vir até a nossa família. Mas nós vamos aprender no decorrer da história que os problemas, que os dias maus, que as dificuldades, elas não escolhem a porta de quem bateu. O problema, ele bate na porta do ímpio da mesma forma que ele bate na porta do salvo. A dificuldade, ela bate na minha porta da mesma forma que bate na sua porta. O problema talvez que você está enfrentando é o mesmo que a pessoa do lado está enfrentando também. O problema, ele não escolhe cor de pele, ele não escolhe sexo, ele não escolhe crença, religião, fé. E o Covid-19 veio aí para mostrar para nós que ele também não escolhe classe financeira. Ele está aí para todo mundo, infelizmente. Meu Deus. E muitas vezes, talvez nós, por sermos servos de Deus, ficamos com essas interrogações. Por que esses problemas batem também à nossa porta? Por que nós temos que enfrentar essas situações também? A palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 45, vai dizer que Deus, ele fez o sol, e que o sol, que ele faz raiar o sol para todos, para aqueles que são ruins e também para aqueles que são bons. E diz que ele derrama a chuva sobre aqueles que são injustos e também sobre aqueles que são justos. A palavra de Deus está nos ensinando que aquilo que acontece muitas vezes na vida de quem está lá fora, pode também acontecer na vida de quem está aqui dentro. Quando o rei Salomão escreve Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 1, ele vai dizer: lembra-te do teu Criador. Deus é Criador de quem? Deus é Criador de todos nós. Deus criou todas as pessoas, Deus criou todas as coisas, Deus criou o justo e o injusto, Deus criou a pessoa que tem mais fé no mundo e criou aquela pessoa que não tem fé nenhuma. Deus criou a pessoa mais bela e criou pessoas como eu, que não tem tanta beleza, mas que a graça de Deus supre. Não é, irmãos? Deus é bom. Então Deus é criador de todas as pessoas. E o rei Salomão está dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias. Salomão está nos dizendo: ei, lembra de quem te criou no dia da tua mocidade. Lembra do teu Criador no dia da alegria. Lembra do teu Criador no dia da força.
no dia da festa, no dia da comemoração, no dia do ânimo, porque virão dias que não serão dias de comemoração, virão dias que não serão dias de alegria, virão dias que não serão dias de festa. Mas Salomão está ensinando: se você se lembrar dele hoje, no dia da dificuldade, ele vai estar ao seu lado. É por isso que Salomão está dizendo: lembra dele hoje, porque quando chegar o dia mau, você vai estar na melhor companhia que você pode ter, a companhia do teu Criador. Então, nós precisamos entender que essas dificuldades batem a porta de todo mundo. Para nós, talvez ela tenha um significado ainda mais importante, porque Deus precisa ensinar os homens de alguma maneira, e nós somos as ferramentas que Deus usa para dar lições à humanidade. É como se Deus fosse um professor e ele precisasse ensinar ao mundo o que ele precisa aprender. Ele precisa dar aulas ao mundo daquilo que o mundo precisa entender, de quem é Deus, de como as coisas têm que ser organizadas e de como elas funcionam. E muitas vezes, para ensinar à humanidade as coisas, Deus vai usar a minha vida e vai usar a sua vida também. Então, se Deus é um grande professor, nós somos de alguma forma pedagógica, ou nós somos a pedagogia aplicada de Deus para ensinar a humanidade que Ele ainda está no controle de todas as coisas e que tem o poder de todas as coisas na palma das suas mãos. Então a dificuldade para nós não é um desespero, a dificuldade para nós não é o fim de tudo. A dificuldade para mim e para você é sinal que Deus te escolheu para ensinar uma lição para alguém, e através da sua vida Deus vai transformar a vida de outras pessoas também. O livro de Daniel, para nós que temos essa mentalidade vitoriosa de Cristo, é um livro que começa todo errado, é um livro que começa todo atrapalhado. Por quê? Primeiro, a nação mais poderosa do mundo está sendo derrotada e envergonhada. A Bíblia vai dizer, no versículo 1, que no primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o reinado de Joaquim, o rei da Babilônia invade Jerusalém e começa a destruir a cidade que é tida como santa. A nação mais poderosa do mundo começa a ser envergonhada. Segundo, o povo escolhido de Deus não está sendo vitorioso aqui, está sendo derrotado. O povo escolhido de Deus para ser vitorioso está sendo humilhado. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor manda o seu homem de confiança escolher alguns jovens no meio de Israel para viver como escravos na Babilônia, para viver como escravos de Nabucodonosor. Então o povo mais poderoso da terra vai viver agora como escravo. O livro de Daniel começa, para nós que temos a visão de um Deus poderoso, que não podemos enfrentar dificuldades porque servimos a esse Deus, começa todo errado, porque a nação mais vitoriosa do mundo está sendo destruída e o povo mais vitorioso da terra está sendo humilhado. Se para nós já é difícil, que somos crentes, e às vezes crentes mais ou menos, imagine para esse povo que cresceu com uma mentalidade de que era a nação mais poderosa do mundo. Imagine para esses jovens que foram levados como escravos da Babilônia, que cresceram todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, na manhã e à noite, o pai dizendo: filho, nós somos o povo mais poderoso da terra. Nós não conhecemos o que é derrota, porque no vocabulário do nosso Deus não existe a palavra derrota. Imagine você sendo Daniel ou um dos seus amigos, Ananias, Misael, Azarias. Imagine você sendo um desses jovens que cresceram a vida toda com seus pais lhe contando história de vitória, lhe contando: o nosso Deus é o único Deus, é o Deus verdadeiro, Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa perder uma batalha. Por mais que nós parecemos fracos às vezes, Deus arruma jeito de nos dar um livramento e nós temos a vitória. Imagino os pais desses jovens contando histórias para ele dos deuses que eles serviam, dizendo talvez: filho, o nosso Deus é tão poderoso que uma vez tentaram nos aprisionar, foi lá no Egito, tentaram nos fazer de escravos, mas o nosso Deus nos libertou, porque o povo de Israel não nasceu para ser escravo, nasceu para ser vitorioso. O nosso Deus se levantou contra o faraó que não queria nos libertar e começou a mandar algumas pragas, e o faraó disse que não ia libertar de jeito nenhum. Aí ele acordou pelo dia de manhã e o Egito estava cheio de mosca. Ele disse que não ia libertar, no outro dia estava cheio de rã. Ele disse que não ia libertar, no outro dia as águas do rio se transformaram em cor de sangue. Ele disse que não ia libertar a gente, no outro dia a praga veio sobre o Egito e comeu a lavoura inteira.
Ele disse que não ia libertar a gente. Deus mandou um negócio tão terrível que os primogênitos começaram a morrer. Aí Faraó nos libertou. E filho, o milagre maior não foi esse. O milagre maior foi quando a gente estava indo embora no meio do deserto. Porque quando a gente estava indo embora, o Faraó se arrependeu. Mandou o exército vir atrás da gente. Quando o nosso povo olhou para frente, tinha um mar vermelho. Quando eles olharam para trás, era o exército de Faraó que vinha para matar o nosso povo. O nosso líder na época era Moisés. Ele se ajoelhou no deserto e começou a falar com Deus. De repente ele se levantou, pegou um pedaço de madeira que ele carregava na mão e tocou na água. Até hoje ninguém conseguiu explicar, mas metade do mar abriu para um lado, a outra metade abriu para o outro lado, e o nosso povo atravessou o mar vermelho pelo meio, de pés enxutos. Quando o inimigo tentou entrar, porque pensou que podia participar do milagre, Deus fechou o mar no meio e eles morreram engolidos. E Deus nos deu um livramento. Você já ia crescer com uma mentalidade vitoriosa, ouvindo esse tipo de história? Então vamos deixar mais bonito um pouco ainda, irmão Johnny. Imagina que quando o pai do menino estava contando essa história para ele, o avô chega. E o avô diz: meu filho, seu pai não contou a parte mais importante. Depois que o nosso povo passou o mar vermelho, nós andamos por 40 anos no meio do deserto. Por 40 anos, todas as noites, quando estava frio, Deus enviava uma coluna de fogo para nos acompanhar no deserto. E todos os dias, quando o sol era muito quente, Ele mandava uma nuvem cobrir o seu povo, fazer sombra para que o povo pudesse andar em paz no meio do deserto. Quando o nosso povo estava com muita sede, Ele fazia brotar água da rocha. As roupas não envelheciam no nosso corpo, não envelheciam no corpo deles, porque as roupas cresciam no corpo, o sapato crescia no pé. Quando o povo precisava de um livramento, Deus dava um jeito. E quando o nosso povo estava com fome, Deus fazia maná descer do céu, mas não nos deixava ter falta de nada. Maravilha! Glória a Deus! Aleluia! Foi no meio dessas histórias que esses meninos cresceram. Foi no meio desses ensinamentos que esses meninos cresceram. Então eles cresceram com uma mentalidade de super-heróis. Eles cresceram pensando que nada podia detê-los. Mas nesse dia, o rei da Babilônia começa a entrar em Jerusalém e começa a destruir tudo que eles conheciam. Eu imagino que quando o povo da Babilônia começa a invadir Jerusalém, aqueles jovens devem ter olhado para o outro e dizendo: não, fica tranquilo, Deus vai dar um jeito. Os nossos pais contaram que Deus nunca nos deixa ser derrotado. Mas o rei da Babilônia entrou em Israel e destruiu tudo. O rei da Babilônia entrou em Jerusalém, pegou os sacerdotes e matou eles. O rei da Babilônia entrou dentro da casa de Deus e pegou os utensílios sagrados. E aí eu imagino os jovens dizendo: agora o negócio vai ficar feio. Vocês não deviam ter feito isso, mexeram nos utensílios sagrados. Agora Deus vai se revoltar. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu não sei como é que eles foram levados para a Babilônia, mas eu já estudei um pouco de história. Eu já vi alguns livros de história. E você sabe mais ou menos como os escravos eram tratados. Esses jovens estão sendo tirados de Jerusalém e sendo levados para a Babilônia como escravos. Eu não sei se pendurados em um carro, eu não sei se dentro de uma gaiola, mas eu imagino eles presos dentro daquela gaiola e olhando para o céu e dizendo: o que é que está acontecendo? Cadê o Deus que os nossos pais falaram? Eles disseram que Deus nunca nos ia nos deixar envergonhados. Destruíram a nossa cidade, pegaram os utensílios santos, mataram os sacerdotes, os profetas, e nós estamos sendo levados como escravos. Se você acha difícil passar pela prova que você está passando, imagine o que esses rapazes enfrentaram. E sabe o que é interessante nessa história aqui? Porque ela serve para as nossas vidas hoje. Como assim, irmão? Não entendi, vou te explicar. Se você conhecesse a história de Daniel só até aqui, você já ia estar desviado. Se você conhecesse a história de Daniel só até onde eu estou te contando aqui agora, você estaria revoltado com Deus. Você estaria reclamando com Deus. Você estaria dizendo: mas que Deus é esse? Que deixa o seu povo passar por esse tipo de coisa? Coitado do Daniel, jovem fiel a Deus. Que Deus é esse que deixa acontecer esse tipo de coisa com os seus servos? Isso não é Deus, isso é um Deus que não ama o seu povo. Isso é um Deus que gosta de nos ver sofrendo. Sabe qual é o problema? Se você parasse a história por aqui, você não saberia a continuidade da história. Sabe por que eu estou te contando essa história extremamente triste e você não está revoltado? Porque você sabe o que acontece depois. Você sabe que depois a história de Daniel na Babilônia é uma história de glória e de poder. Você sabe que muitas coisas que aconteceram na Babilônia depois disso aqui, se Daniel não estivesse lá, a história teria sido totalmente diferente. Você sabe que depois desse momento
Deus usou Daniel de uma forma grandiosa na Babilônia para mudar a vida de outras pessoas. Deus usou a vida de Daniel dentro da Babilônia para mudar a história do mundo, para mudar a história do povo da Babilônia, para mudar a história do povo de Israel, para mudar a história do mundo todo, porque Daniel precisou passar por esse momento de dificuldade para ser extremamente usado por Deus lá na frente. E sabe qual é o nosso problema na maioria das ou todas as vezes? Nós não temos a mesma visão que Deus. Nós não sabemos qual é o propósito. Nós não sabemos o que é que Deus quer com o que nós estamos passando hoje. E eu entendo você, porque eu também passo na mesma situação. Eu sei que é difícil passar por um momento de dificuldade sem saber qual é o propósito desse momento. Eu sei que é difícil enfrentar uma luta sem saber qual é o motivo daquela luta. Eu sei que é difícil enfrentar uma perda sem saber por que você está perdendo hoje. Eu sei que é difícil enfrentar a prova que você está enfrentando sem entender por que ela chegou até a sua casa e até a sua família. Se nós também parássemos a história de Daniel por aqui, iríamos ficar revoltados. Mas quando nós continuamos e lemos e descobrimos o que Deus usou Daniel para fazer, depois disso, aí nós entendemos. Aí nós olhamos para a história dele e dizemos: agora eu entendo porque é que Daniel teve que passar por aquilo lá atrás, para que Deus pudesse me usar para fazer isso hoje. Daqui a algum tempo você também vai entender. Você vai bater no peito, vai lembrar dessa pregação aí que vai estar gravada em algum lugar e vai dizer: hoje eu entendo, porque naquele dia eu tive que passar por tudo aquilo para Deus poder me dar aquilo que Ele está me entregando hoje para mim e para a minha família. Glória a Deus, glória. Mas é complicado. Aleluia. Porque se não temos a visão que Deus tem, não tem como entender as coisas. Por isso que às vezes dizem por aí que a gente não precisa entender muita coisa. Algumas coisas a gente tem que enfrentar. Porque tem coisas que se você for procurar explicação, você não vai encontrar. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida que você não consegue explicar. E não adianta você me procurar um profeta, outro, ou um pastor, ou alguém, porque tem coisas que acontecem conosco que ninguém consegue explicar. Tem lições que Deus quer ensinar para mim, ou quer ensinar para você, que Ele vai revelar só a você. Não adianta procurar um professor para tentar decifrar alguma coisa, porque não, é um particular entre Deus e você. E eu tenho certeza disso, irmão. Eu sei que a gente passa por dificuldade demais, que a gente enfrenta problemas às vezes que parecem ser impossíveis de vencer, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus é Pai, e todo Pai ama os seus filhos, todo Pai quer o bem para os seus filhos. A Bíblia diz: ei, se vocês que são homens maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine o nosso Pai que está no céu. Então eu tenho uma palavra de Deus para você. Esta situação tem uma explicação, tem um motivo e tem um propósito. Lá na frente, Deus vai te recompensar por tudo que você está passando hoje. Mas irmão, enquanto não tem explicação, o que eu faço? Enfrenta. Enquanto não tenho a resposta de nada que eu estou perguntando, você acha que Daniel não perguntou alguma coisa para Deus quando estava sendo levado como escravo? Você acha que Daniel não orou naquele dia? Você acha que Daniel não fez interrogações a Deus do que estava acontecendo ali? Claro que fez. Mas a Bíblia fala para a gente que tem momento da gente falar e tem momento da gente se calar. Sabe por que essa palavra é maravilhosa? Porque se está no seu momento de falar, glória a Deus por isso, fale. Se está no seu momento de festejar, glória a Deus por isso, festeje. Não convide muita gente, porque não pode aglomeração, mas faça uma festa. E outra coisa, irmão, mas se não estiver no momento bom, se não estiver no seu momento bom, se você estiver passando por um momento ruim, significa que daqui a pouco o momento bom vai chegar. Aleluia. Se você está sendo obrigado a passar por um momento de se calar, significa que daqui a pouco vai chegar a hora de você falar. Se você está tendo que passar por um momento de silêncio, significa que Deus está projetando alguma coisa, e daqui a pouco você vai poder apresentar o seu projeto de vitória para o mundo. Mas se é hora de se aquietar, se aquiete, porque na hora certa Ele vai te responder e vai te dar a vitória. E para quem conhece aqui a história do livro de Daniel, sabe que essa dificuldade que esses jovens enfrentaram na invasão de Jerusalém não é nem um terço do que eles tiveram que enfrentar dentro da Babilônia. Não é nem um terço da dificuldade que eles tiveram que enfrentar
diante dos seus inimigos. Porque no livro de Daniel, no capítulo 3 e no versículo 13, eles já tiveram que enfrentar uma batalha terrível, a fornalha de fogo. Você conhece a história? O rei colocou um decreto: toda vez que tocar tem que adorar. Os jovens se levantaram e disseram: rei, tem um problema com esse decreto. A gente só adora o nosso Deus. Nós não vendemos a nossa adoração. O nosso Deus não aceita nos dividir com mais ninguém. Ele gosta de exclusividade. O rei chama os jovens na frente dele, manda esquentar a fornalha 7 vezes mais e diz: vão adorar ou não vão? Ele diz: nós não adoramos. O rei disse: manda esquentar a fornalha e joga eles dentro. Aí o rei solta uma palavra, ele diz: agora eu quero ver quem é o Deus que pode libertar vocês da fornalha de fogo ardente. A palavra dos jovens é mais bonita ainda. Eles dizem: Deus, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos libertar da fornalha de fogo ardente. Aleluia! Sabe qual é o milagre? Deus quis. Deus quis. E quando o rei esquentou a fornalha e jogaram os jovens lá dentro, Deus já estava lá. Deus falou: meninos, hoje nós vamos aprender a passear dentro da fornalha e mostrar para esse povo que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que quando quero livrar o meu povo, não há ninguém que possa se levantar contra a minha nação. Sabe o que eu acho lindo desse povo aqui dentro da fornalha e dentro do Egito, dentro de Babilônia? É porque quando eles foram levados para a Babilônia, quem não conhece o Evangelho pode pensar: o Deus desse povo abandonou eles. Mas não, o Deus que está conosco fora da prova, está conosco dentro da prova também. O Deus que está conosco fora do deserto, está conosco dentro do deserto também. Deus estava mostrando para esse povo: eu estava com vocês lá em Jerusalém, mas se for preciso, eu entro com vocês na Babilônia também e dou um livramento para o meu povo. A vida desses meninos aqui, desses jovens, não foram fáceis não. Se a gente reclama porque passa por alguma dificuldade, imagine você na pele desse rapaz. É por isso que às vezes a gente deveria ler um pouco as histórias bíblicas, para ficar um pouco com vergonha do tipo de crente que nós somos. Porque se eu me entristeço, tanto que eu me entristeço pelas provas que eu passo, eu fico pensando: como é que esse menino deram conta de vencer esse negócio? Como é que esses jovens conseguiram passar por esse tanto de situação e não abandonaram o seu Deus? E aí a gente olha para a nossa fé, para as situações que nós enfrentamos, olhamos para essa e diz: gente, não chega nem aos pés. E quantas vezes eu e você já pensamos em deixar Deus de lado pela dificuldade que bateu na minha porta e bateu na sua porta? Aí eu tenho que parar um pouco de pregação mais dura, porque o povo diz que eu sou muito duro nas pregações. Mas não tem como você não fugir de se perguntar: que tipo de crente nós estamos sendo? Se o camarada foi jogado dentro da fornalha de fogo ou dentro da cova dos leões e disse: eu vou, mas não nego a Deus. E a tentação passa na outra rua da nossa, não é nem na nossa, e nós já estamos abandonando a Deus por qualquer coisa. Então o Evangelho, ele é muito sério, e ele complica às vezes para nós, porque se nós formos basear a nossa fidelidade com Deus na fidelidade desses homens, o negócio fica complicado para a gente. Aí, se a gente pensa que terminou nada. No capítulo de número 10, que foi a última passagem que nós lemos, para a gente já ir também finalizar. No capítulo de número 10, Daniel está enfrentando talvez a pior batalha que ele tem enfrentado, porque essa dificuldade que Daniel está enfrentando agora não é externa, é interna. No capítulo 10, se você ler o versículo número 2, vai dizer: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Dizem por aí que as piores dificuldades ou lutas que nós podemos enfrentar não são aquelas exteriores, mas são as interiores. Dizem que o pior inimigo do homem muitas vezes é ele mesmo. E a luta mais difícil de ser lutada é aquela que acontece dentro de nós, porque o inimigo parece que é invisível. Talvez o pior problema que a pessoa possa enfrentar seja o interno, seja o emocional. E é o que Daniel está passando aqui. Daniel está dizendo: eu estive triste por 3 semanas. Daniel está dizendo: eu enfrentei todo tipo de inimigo, fornalha, mudaram a alimentação, mudaram o nome, mudaram os deuses, mudaram o povo, mataram quem eu conhecia, destruíram a nossa terra. Mas essa dificuldade que eu estou passando agora é interna, é um sofrimento só meu.
Eu estou triste, estou angustiado, eu estou passando por um momento complicado de se enfrentar. E talvez esse seja o momento que muitos crentes estão passando, porque dizem que as maiores lutas desse século são aquelas que acontecem dentro de nós, são as enfermidades da alma, são as enfermidades emocionais. Talvez seja esse problema que você está passando dentro da sua casa, porque eu acho que é muito difícil ter uma pessoa que não tenha no meio da família alguém que esteja passando por algum tipo, por alguma dessas doenças emocionais, que não esteja passando por algum momento complicado nas suas emoções, que não esteja com algum tipo de depressão, ansiedade ou alguma síndrome que esteja enfrentando. Mas Daniel está aqui para nos trazer uma lição extremamente interessante, porque Daniel vai passar pela dificuldade e vai buscar a Deus. A Bíblia vai dizer que eu por 3 semanas não comi nada, ou não comi manjar desejado, não me alimentei, busquei a Deus. Daniel estava trancado, buscando ao Senhor durante 3 semanas. E passou a primeira semana, Deus não respondeu. Passou a segunda semana, Deus não respondeu. Quem sabe Daniel não tinha um parente igual o seu, que começou a dizer: ei, Daniel, já está orando há 2 semanas e Deus não responde. Quem sabe Daniel não tinha uns crentes desses que tem aí no Facebook, que fica dizendo que Deus é esse que você serve e as coisas não acontecem. Quem sabe Daniel não tinha alguém que seguia ele no Instagram, como você tem, né? Não tinha Instagram, né, irmão? Mas se tivesse, e estava dizendo: cadê o seu Deus, Daniel? Você não disse que é crente? Você não disse que as coisas mudam para quem serve a Deus? Cadê? Nada está acontecendo. Entrou a 3ª semana, talvez até o Daniel já estava triste, talvez até o Daniel já estava angustiado, porque imagine, irmão, uma campanha de 3 semanas fazendo jejum e orando, e Deus não respondeu ainda, passando por uma angústia, por um momento de dificuldade espiritual, de tristeza, como Daniel estava passando. E ele disse: olha, eu vou fazer uma campanha aqui de 3 semanas, e Deus ainda não respondeu. Espírito de Deus. Quando Daniel talvez já está meio triste, como você talvez deve estar, como Daniel já está talvez pensando que não tem mais solução a situação que ele está enfrentando, como muitas vezes nós também pensamos. Quando Daniel talvez já estava meio desanimado com a batalha que ele estava tendo que lutar, pensando que não tinha mais saída, a Bíblia diz que aparece um homem e começa a conversar com Daniel. E eu amo essa passagem, porque o homem que desceu era um anjo de Deus. E o anjo vai dizer: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração em compreender e a se humilhar perante Deus, as suas palavras estão sendo ouvidas. Esse é um dos versículos mais poderosos de toda a Bíblia, na minha opinião. Porque o silêncio de Deus é a coisa mais difícil que tem para um crente poder enfrentar. Porque você pode enfrentar o mundo inteiro, irmão. Se Deus estiver aqui no teu ouvido falando: estou contigo, vai dar certo. Se você entra na igreja, o profeta se levanta. Se o pastor é usado por Deus para te dar uma palavra, você enfrenta a batalha que for. Mas quando Deus resolve ficar em silêncio para te ensinar alguma coisa, aí o negócio fica estreito. Meu Deus, porque a gente aprende que quando tudo aqui acaba, existe socorro do céu. Agora, quando a gente procura socorro aqui, não acha, e procura socorro no céu, e ele também não vem, aí o negócio complica. Aí as nossas esperanças ficam balançadas, aí a nossa fé fica enfraquecida. Mas esta passagem de Daniel é linda, porque Daniel está orando há 3 semanas e não está vendo resposta. Mas depois de 3 semanas, o anjo dessa diz: Daniel, não te entristece, porque desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus estava te ouvindo. Glória a Deus. Daniel, parece que nada estava acontecendo, mas na primeira vez que você dobrou o joelho, Deus estava ouvindo a sua oração. E sabe qual é o mais poderoso que eu acho desse versículo? É o final, porque o anjo diz: Daniel, e é por causa das suas palavras que eu estou aqui. Deus ouviu a tua oração e mandou eu vir aqui especificamente para te responder. Oh, glória! Se você está em casa e não deu glória a Deus por isso, como diz o pastor, tome um comprimido de fogo, sem água. Amém? Irmão, porque se eu for perguntar para você e para todo mundo que está assistindo, quem é que passa por esse tipo de situação aqui? Todo mundo, pastor Pedro.
Todo mundo. Todos nós estamos esperando por uma resposta. E para todo mundo parece que a resposta não vem nunca. Tem crente que está orando há um dia, mas diz: olha, Deus sumiu, Deus me esqueceu. Já tem um dia que eu estou orando e Ele não responde. Tem gente que está orando há um ano, 10, 15, 20, e aí está dizendo também: Deus me esqueceu, Deus não está me ouvindo. Talvez você está orando pelo seu marido há quantos anos, não sei. Talvez você está orando pelos seus filhos há quantos anos, eu não sei. Talvez você está orando pela sua família há quantos anos, eu não sei. Talvez você tenha algum parente que está enfermo, que foi até infectado por essa doença que está espalhando por aí. E você está orando a Deus e parece que Ele está respondendo, não está respondendo, e você já está entrando em desespero. A palavra de Deus para você é esta: Ele está ouvindo. Deus é bom. Ele está vendo tudo. Ele sabe de todas as coisas. Daqui a pouco o anjo vai aparecer aí na sua casa. Daqui a pouco o anjo vai aparecer aí na sua família. Daqui a pouco o anjo vai aparecer no seu casamento. E quando o anjo de Deus descer, ele vem com a vitória. Ele vem com o decreto de vitória para você. E você vai receber a confirmação de Deus dizendo: desde a primeira vez que você orou, eu estava te ouvindo. Desde a primeira vez que você pediu, Ele escutou. Todas as nossas orações são ouvidas por Deus, e no momento certo você responde. Eita! Glória a Deus. E eu quero terminar profetizando na sua vida que nós estamos enfrentando momentos difíceis. Eu sei que estamos. Nós estamos enfrentando momentos de talvez desespero para algumas pessoas. Eu imagino que alguém que tenha um negócio próprio, que tenha algum tipo de negócio que lhe gere renda, deve estar passando por um momento desesperador. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Graças a Deus. Tudo que nós passamos hoje tem um propósito. Daniel, eu tenho certeza que não entendeu quando estava sendo levado como escravo para a Babilônia. Mas quando chegou dentro da Babilônia e viu os milagres que Deus usou a vida dele para fazer, ele deve ter pensado na mente e dito: agora eu entendo porque é que eu passei por isso. É que Deus estava preparando este momento de vitória para mim. Mas para chegar aqui, eu precisava passar por lá primeiro. Hoje você não vai entender. Não tente. Porque o momento de dificuldade não foi feito para entender, foi feito para enfrentar e vencer. Mas lá na frente, você vai entender o propósito de tudo isso que Deus está permitindo. Lá na frente você vai entender o motivo de que o mundo ter virado de cabeça para baixo, de fevereiro para cá. E a gente está tudo perdido, todo mundo perdido. Ninguém sabe o que está acontecendo, quando começou e quando vai acabar. Mas eu sei de uma coisa: Deus está com tudo nas suas mãos. Irmão, mas você não sabe que dia que acaba. Eu sei o dia que essa doença acaba. No dia que Deus quiser. No dia que Ele falar: a doença, o seu propósito acabou, vai embora. A doença vai embora. Essa dificuldade que você está passando na sua casa, no dia que Deus falar para ela: dificuldade, o seu propósito acabou, vai embora. Deus vai te entregar a sua vitória, em nome de Jesus. Filho de Deus. Amém? Aleluia. E assim como esses jovens que passaram por momentos extremamente complicados, difíceis, lutas terríveis de serem batalhadas, mas enfrentaram com Deus e venceram, eu tenho fé que nós também vamos vencer. Eu tenho muita consciência que o momento é complicado e é difícil. Eu não estou aqui para te dizer: irmão, para de chorar, para não, vai dar tudo certo e tal. Eu sei que é complicado o momento que nós estamos passando, mas nós precisamos manter a nossa fé. Nós precisamos nos manter firmes com Deus, porque o único que pode nos dar vitória em momentos de desespero é o nosso Deus. Eu sei que você deve estar ansioso, mas Ele nos ensina: entregue as suas ansiedades a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. E esse Deus que cuidou de nós até hoje vai continuar cuidando da gente, vai continuar cuidando da nossa casa e da nossa família, e vai continuar nos dando vitória. Irmão, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, Ele vai continuar cuidando de você e vai continuar te dando vitória. Amém? Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar as famílias, as vidas que estão nos assistindo aqui hoje ao vivo e que vão nos assistir também nas mídias que vão ficar gravadas. Eu te apresento cada vida, cada família e cada lar nesse momento. Pessoas que estão passando por problemas que só o Senhor e elas sabem o que estão enfrentando nesse momento.
que muitas vezes devem ter procurado uma solução e uma saída e não encontraram, estão a ponto de entrar em desespero. Senhor, eu sei que o Senhor não tem obrigação de nada, mas a nossa oração esta noite é que o Senhor entre com providência e tome, Senhor amado, uma atitude de vitória para a minha vida, para a vida dos teus filhos e para a vida dos seus servos. Continua cuidando de nós e da nossa família e nos dá força e graça para vencermos esse momento de muitas complicações. Aleluia. Tudo está nas tuas mãos, porque só o Senhor pode nos ajudar a vencer este momento de dificuldade. Nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa família, nós entregamos os nossos casamentos, nós entregamos os nossos filhos, nós entregamos os nossos pais, nós entregamos a nossa casa nas tuas mãos e te pedimos, cuida de nós como o Senhor tem cuidado. É o que nós te pedimos, nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãs Alvin.